Começamos. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live pela Abraps, Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade. Hoje, falando sobre ESG, como inovar através de soluções éticas e sustentáveis, onde eu terei o prazer de estar batendo um papo com a minha querida amiga, uma ex-aluna de muito tempo, Ana Caroline Costa, que para a gente que a conhece é a Carol, ou Carolzinha, né? E a Carol, ela é engenheira ambiental, ela é mestre em ciências de engenharia ambiental pela Unifal, é pós-graduada em perícia e auditoria ambiental. Eu fiz uma colinha, por isso que eu estou virando o rosto aqui. E o doutorado dela em tecnologia, quase saindo, né? Se essa live fosse o mês que vem, ela já seria a doutora Carolzinha. Carol, é um prazer ter você aqui. Antes de te passar a palavra, eu quero agradecer a Abraps, né, por ter nos cedido a plataforma para que a gente pudesse fazer essa live pelo GT Jurídico, que é o grupo de trabalho jurídico da Abraps, da qual eu coordeno. Agradecer também a equipe da CN Engenharia, que nos deu suporte aí, que é a sua empresa. Agradecer a turminha do Mercado Ambiental, do meu escritório, da Sete Advocacia e da CDP, a Tatiana, que nos ajudou muito a que essa live pudesse acontecer, o Ricardo Liani, do Mercado Ambiental, e da Abraps também, que não mediu esforço, a Fernandinha, que ajudou muito na divulgação, ela é da Abraps. Enfim, a gente tem que agradecer esse pessoal, né? Porque sem eles não sairia nada. Eu já quero pedir, né, a quem estiver assistindo, quiser fazer perguntas durante a live, pode fazer, e nós vamos fazer essa pergunta aparecer no ar. Tipo o Paulo Sodeira, que é muito amigo nosso, né, que é o Gordão, como eu sempre falo carinhosamente, que ele já está aí no Boa Noite, e ele estava muito ansioso e ele colocou um aguardando, né, 2 minutos antes. Então, ele também foi professor seu, por isso que eu estou colocando, Carol. E a Tatiana, que está aí já aplaudindo e também assistindo a essa live, na qual eu agradeci agora há pouco. Agora sim, Carol, a palavra é sua. Conta um pouco da sua carreira, né? De como é que você fez para chegar até aqui. E depois a gente começa a falar sobre o ESG. Boa noite a todos. Não tenho palavras para agradecer, é uma honra estar nessa live com você, né, que conhece a minha história desde, né, de uma aluna, e hoje ali a gente companheiros de trabalho, né, uma grande amizade. Agradecer a todos que, como você já falou, proporcionou para que acontecesse essa live. Eu sou a primeira, isso eu gosto muito de falar, eu sou a primeira da minha família a fazer uma graduação, a primeira da história, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, e a primeira a conseguir um mestrado, e agora um quase doutorado, falta defender, né? Mas falta duas semaninhas e meia aí para a gente conseguir o título de doutora. Eu fico até emocionada em falar, porque quebrei barreiras aí da minha família, iniciando aí um curso de graduação e seguindo a carreira. Então, desde quando tive excelentes professores, o A7 é um deles, que me inspirou muito, inclusive para abrir a minha empresa. A gente sempre fica inseguro do que fazer pós-formado, e não só ele, como o Paulo Saldeira, que está aqui, ou, né, o Alexandre Barrazo, o Paulo, enfim, que foram meus ex-professores que incentivaram aí a abertura da minha empresa e seguir esse caminho onde eu trilhei e chegar até aqui com a experiência aí no mercado ambiental. Então, eu agradeço muito essa oportunidade desse bate-papo para a gente trocar as nossas experiências. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Você teve só professor de peso, né? Eu, o Gordão, o Soldeira, entre outros, né? Mas vamos lá. Carol, eu fiz aqui uma colinha de algumas perguntas para fazer para você, porque como eu tinha te falado, né? Eu estou aqui como
um organizador da live e, ao mesmo tempo, vou estar te entrevistando e também dando pitaco na conversa aí, né, dando opinião. Então, vamos começar com uma primeira, né, pergunta, né, começar do início, obviamente. Eu quero que você explique, né, para quem está assistindo, de uma forma clara, o que é o ESG para você e por que esse tema se tornou tão crucial para as empresas e a sociedade atualmente. Eu gosto sempre de começar falando que o ESG é uma cultura e não um modismo, né? Que atualmente no Brasil a gente viu crescer muito o uso dessa sigla, mas a maioria sem entender o que ela realmente é, e eu escuto muito assim, o ESG está na moda. Não, o ESG é uma cultura e não um modismo. A gente começa por aí. Porque, na verdade, né, a sigla está em inglês, que é Environment, Social and Governance. Então, nós temos o ambiental, o social e a governança, que é o tripé de todas as empresas. Que a gente precisa ter a governança, que é a empresa saber o caminho, o seu objetivo, a ética e a transparência, né, de tudo que tem dentro da empresa e aonde ela quer chegar. Junto com isso, quais são os impactos ambientais que a empresa gera e vai gerar, porque não tem como nós vivemos aqui no país, a gente já está gerando impacto ambiental, né, no mundo. E o social, que o social, a nossa vida inteira, a gente viu ser renegado não só nas empresas, mas como na vida, né, a gente não olha muito para a questão do impacto social. Tanto é que agora estão incluindo a palavra, ao invés de você separar o social do ambiental, ela está virando socioambiental, que aí a gente não faz diferença, ela é única e temos que analisar esses impactos. Então, ter o ESG e a importância disso, e o porquê que ela está sendo tão falada no Brasil, só que fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o ESG é aplicado desde os anos 80, não na mesma proporção que nós temos hoje, mas desde os anos 80 já tem muita essa cultura de analisar a governança, a parte ambiental e o social. Então, são critérios que são estabelecidos dentro da empresa, são critérios para cada empresa tem o seu critério, sua característica, porque não é uma receita de bolo para todas, né? Cada empresa tem o seu objetivo, cada empresa tem o seu impacto, cada empresa está instalada num lugar diferente, então a gente precisa analisar a questão socioparticipativa do entorno, né, dos seus stakeholders, que são as partes interessadas. Cada empresa tem um tipo de parte interessada. E aí, esses critérios vão avaliar a organização em relação à sustentabilidade ambiental. Então, qual é o foco dela, como ela trata o seu futuro, né? Então, não é só a questão financeira, é a questão de qual vai ser o futuro dessa empresa no mundo, em relação à parte ambiental, social e da governança. Acho que num todo é isso. Se você tiver alguma coisa para complementar. Não, muito bem. Antigamente, né? Porque eu sou das antigas, né? Eu comecei a trabalhar nessa área ambiental faz 30 anos. Antigamente a gente chamava de ESG só de gestão ambiental. Aí passou a ser gestão ambiental, né, vinculado à gestão da empresa, né? Então misturou ali, né, essa parte de gestão ambiental com a própria gestão da empresa. Aí passou mais um pouquinho, começou a entrar também essa questão de gestão financeira da empresa na questão ambiental, porque você precisava fazer a previsão financeira para você conseguir investir no meio ambiente, né? E, por fim, né, veio a conscientização de que se você não investisse no homem, né, no trabalhador, né, na questão do homem, você não tinha a gestão ambiental bem feita. Então, o ESG, ele começou lá atrás dessa forma, né, só fazendo uma explicação aí para quem é velha guarda, como eu, para o pessoal mais novo entender, né, o porquê que a gestão ambiental se transformou em ESG, que hoje não se fala mais em gestão ambiental, fala em ESG puramente, né? Por isso que eu quis lembrar esse progresso que houve, né,
para chegar onde nós estamos hoje. Então, vamos lá, fazer uma segunda pergunta para você, Carol. O ESG é visto como um custo, né, como uma barreira, por muitos, né? Como podemos desmistificar essa visão e apresentar o ESG como uma oportunidade estratégica para inovação e crescimento sustentável da empresa, do empreendedor de uma forma geral, do empreendedor rural também? Um pouco a tua experiência com relação a isso. É uma excelente pergunta, porque voltando ali nos primórdios, a gestão ambiental também sempre foi vista como um custo, é uma obrigação, preciso atender um órgão ambiental, então eu vou ter esse custo, essa obrigação dentro da minha empresa. Nunca foi vista assim, nos olhos nos bons olhos para a empresa, ao invés de ver o futuro, eu tenho que gastar com isso. Eu volto sempre um pouquinho, que eu, pela minha experiência do doutorado, eu precisei comparar muito, que o meu doutorado foi a avaliação do ciclo de vida social dos resíduos sólidos urbanos. Então, eu tive que comparar muito a realidade com o Brasil com a Europa, porque nós não tínhamos nenhum exemplo de aplicação social no Brasil, só um, mas era bem superficial. Então, eu tive que comparar muito. Então, na Europa, essa questão de a empresa se preocupar com os investimentos com o ESG já vem de longa data, então eles não entendem como um custo e sim investimento. Aqui a gente está amadurecendo essa ideia. Então, realmente sempre tem essa questão de, nossa, mas eu vou ter que gastar com isso, mas isso vai impactar a parte financeira da minha empresa. Como que a gente sai disso para um investimento para a qualidade da sua empresa? A partir do momento que você define qual é o pilar da sua governança, que é o ponto-chave do ESG, que a governança é a gestão estratégica da sua empresa em questão da transparência, onde você pode combater, né, dentro da empresa, corrupção, você vai ter código de condutas, desde os funcionários até o proprietário ou os CEOs, conselhos, compliance e diversos outros critérios que você possa determinar dependendo do tamanho da sua empresa, né? Porque a gente pode aplicar tanto para as pequenas quanto grandes empresas. A partir do momento que você tem isso muito bem definido e estrategicamente detalhado, você consegue olhar o seu pilar ambiental e social. Quando você olha quais são os seus impactos e você conhece e sabe como mitigar e aonde você vai prevenir que alguns aconteça, você evita tragédias e evita gastos maiores, né? Então, eu brinco que eu sempre sou chamada, em muitos casos, ainda aqui no Brasil, quando a coisa já está feia. Quando já aconteceu muitos problemas, você fala, nossa, e agora? Quando já foi acionado o órgão ambiental, quando já está com multa, já está com processo, inclusive, acredito que na vida do A7 também é assim. Como que eu resolvo juridicamente essa parte ambiental agora? E aí vira uma bola de neve, você tem uns impactos maiores e gastos muitos. As multas são inimagináveis, né? Então, e a demora de você conseguir. E o pior que eu acho é a credibilidade da sua empresa. Antes nós tínhamos uma realidade assim, não tem problema, posso fazer que ninguém liga, vai continuar comprando o meu produto. Nós não temos mais uma geração assim. Essa geração, ela busca saber se aquela empresa está cuidando do planeta e ela realmente está cuidando dos seus impactos. Que aí entra o social. Não só você olhar os seus funcionários e dar os EPIs e treinamentos, mas você olhar os seus stakeholders, as suas partes interessadas. Então, o meu impacto na minha vizinhança. O que a minha vizinhança fala da minha empresa? Ela divulga bem ou ela não divulga bem? Então, o que as minhas ações vai gerar de impacto nas minhas embalagens, no meu produto final? E isso é muito grande hoje, não só fora do Brasil, mas no Brasil. Então, você investir em ESG não é custo, é investimento para o futuro e ter uma qualidade aí da sua empresa assim, segura para o resto aí da vida saudável da sua empresa. Muito bem, é isso mesmo. Você perguntou de mim, né? Aqui no escritório, a coisa não muda muito, né? É mais ou menos isso. Normalmente chega já quando o problema se instalou, né?
E, às vezes, né, na grande maioria das vezes, como a gente trabalha só na parte jurídica, chegam para a gente processos, né, na qual colegas tentaram fazer e não conseguiram, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, já vem com um problema instalado, né, e com um processo começado, muitas vezes, por um caminho que a gente sabe que vai dar errado. Então, a gente precisa trazer ele para o caminho correto, para depois tentar resolver. Então, é mais ou menos assim. Mas isso tem mudado, viu, Carol? A conscientização dos empreendedores, de uma forma geral, com relação ao preventivo, tem acontecido. A gente está percebendo isso. Você sabe que eu atuo muito no agronegócio. Dentro do agronegócio, a consciência, né, empreendedora está cada vez mais forte. A questão de prevenção, né, desses impactos ambientais estão cada vez mais presentes. O investimento nessa temática está cada vez maior. E isso a gente só tem a ganhar, né? Literalmente, porque o país melhora com isso, né? A população ganha com isso, e isso as futuras gerações é que vão agradecer. Então, isso vem a somar, realmente, né? E é importante destacar que, assim, eu realmente, isso vem de encontro que você comentou, porque eu estou com bastante clientes procurando, já com, assim, do agronegócio, já querendo, assim, olha, eu preciso ampliar, então eu tenho uma área ambiental, eu preciso regularizar, eu comprei um terreno, eu vou comprar, então, normalmente, a gente sempre vem, assim, né, o que era principalmente da zona rural. Comprei o terreno, desmatei, fui multado, o que eu faço? Agora não, olha, eu comprei, tem uma área, posso usar ou não posso? Então, realmente, essa preocupação está vindo, eu acredito que maior, da zona rural, do agronegócio. E uma das coisas que é de destaque, que os grandes bancos, para você fazer empréstimos e investimento, eles estão exigindo agora também o ESG. Então, isso acho que corrobora e ajuda as empresas, principalmente do agronegócio, falar, não, então eu vou fazer o correto, porque eu vou conseguir ali um bom retorno, um bom investimento do banco. Então, isso ajuda bastante. Olha quem apareceu aí, dá uma olhadinha. Olha lá! Olha quem apareceu aí, um ex-professor seu. Exato. O Barraza é um Estamos em casa hoje. Você vê? Todo mundo aí assistindo você, tietando você, Carol. Olha que legal. O Barraza é um grande amigo, um cara espetacular. Um abraço, Barraza. Um abraço. E é isso, Carol. Eu acho que essa consciência ela veio para ficar e o Brasil está realmente despontando. Essa questão é fantástica. Eu sempre falo, né, nas aulas minhas de pós-graduação, que os agricultores dos outros países, principalmente a Europa, eles são funcionários públicos que recebem verba pública para produzir, né? E aqui no Brasil, são todos contra o agricultor, e o agricultor está lá produzindo, investindo, preservando, mantendo a mata em pé, e somos campeões de produção. Então, é só aqui no Brasil que acontece um negócio desse, e a gente fica contente, né? Porque tudo contrário, mas o cidadão está lá trabalhando, acreditando, extremamente otimista, né? Então, o ESG tem tudo realmente a dar certo e a persistir cada vez mais, né? Olha só, o Marcelo Forest é um engenheiro ambiental lá de Varginha, conhecido popularmente como Brechó. Nem a mãe dele conhece ele por Marcelo, é por Brechó. E ele é um cara que eu gosto demais, e ele está dando aí o pitaco dele. Obrigado, Brechó. Olha lá, é estilo de vida. E é isso mesmo, é exatamente isso. A pessoa, depois que acostuma, né, com essa filosofia de vida, com esse estilo de vida, ela não sai mais dessa linha, literalmente. Exato. Vamos lá, fazer uma outra pergunta para você, Carol. Para você, hoje eu vou te encher de pergunta aqui, ó. Vamos lá, é para isso que a gente está aqui. É isso aí, ó. Na sua opinião, qual dos pilares do ESG, o ambiental, o social ou a governança, tem o maior potencial de impulsionar a inovação disruptiva nas empresas brasileiras? Por quê? Olha, eu acho, assim, apesar de todo mundo ir para o lado do ambiental, eu acho que é a governança.
porque se você, né, se a gente olhar, ela é um tripé, e a governança ela tem que estar em cima, porque a gente aprendeu muito, eu apliquei muito o ISO 14001, e no início, né, a gente sai, vou aplicar ISO 14001, é sempre no papel, porque você vem de baixo para cima, você sai ali da parte dentro da empresa e vai subindo. Na hora que chega lá em cima, ele não participou, quem está à frente não sabe nem como está acontecendo, nem o que é a ISO, só, isso aí me custou X, né? E agora me deu uma certificação que eu vou pôr na parede. E eu acho que vem aí, sim, da governança, porque é ela que vai ditar qual é o caminho, qual é o foco, até onde a gente vai avançar. Olha, a gente consegue investir em melhorias até aqui. Depois, no próximo ano, a gente conseguiu, vamos evoluir mais ainda e a gente vai trazendo, né, evolução para dentro da empresa na questão do ESG. Eu acho que a governança é o coração desse pilar para que aconteça realmente e funcione e não vire um greenwash. A gente sabe que nos Estados Unidos tem bastante. Concordo plenamente com você, até porque, né, se você não tiver uma gestão, né, ali nessa questão da governança, né, você não tem a questão financeira para fazer o investimento, você não tem a preocupação social, né? Então, concordo plenamente contigo, e isso é uma visão que, quando eu tive a oportunidade de dar aula no curso de administração, seja na graduação, há muito tempo atrás, seja na pós-graduação também, que eu cheguei a dar um pouquinho de aula em pós, voltado aí para os administradores de empresa, era uma coisa que eu sempre falava, que o administrador de empresa que não tem a visão de governança, lá naquela época, né, gestão ambiental, hoje ESG, estaria fadado a estar fora do mercado em pouco tempo. Então, eu concordo com você plenamente. Porque a partir do momento que você funciona a parte social, a parte ambiental, mas a governança não está junto, o investimento pode não vir, porque ele não enxerga aquilo como uma coisa boa, né? Enfim, ou você pode estar publicando resultados falsos, até porque não é o objetivo, não é a estrutura da empresa. E sim, você está indo só porque precisa publicar algumas coisas, né? Então, aí a gente entra naquela história do greenwash, que tem muitas empresas famosas que fazem isso. Né? Sim, é verdade. Vamos lá, vamos fazer uma outra pergunta, mas só querendo adiantar aqui, o Soldeira, né, o gordão, como eu sempre chamo ele, acabou de mandar um WhatsApp para mim falando assim, eu fiz uma pergunta, ficou muito grande e o YouTube deletou. Quer dizer, eu não sei se ele realmente não conseguiu fazer, eu não estou entendendo. Soldeira, escreve aí, escreve, diminui aí o que você está perguntando, ou diminui, coloca, em vez de uma pergunta, faça duas. Divide ela aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, enquanto o Soldeira está apanhando do teclado lá. Com a ética, né? Como a ética se encaixa intrinsecamente nas práticas do ESG? E de que forma ela pode ser um diferencial competitivo para as empresas que buscam inovar? Perfeito. Que é o que eu sempre falo quando a gente vai aplicar o ESG, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a ética da empresa? Aí a maioria vem com aquele textinho pronto, a ética, missão, aí você fala, não, a ética da empresa, qual é? Né? E a maioria tem um texto genérico, ou aqueles textos prontos que foi fabricado lá na época da ISO 14001, foi adotado e continuou. Eu acho que o fundamental para iniciar isso para qualquer empresa, mesmo que assim, eu não vou aplicar ou estruturar uma ESG. Como o engenheiro falou, é um estilo de vida. Então, para ser um estilo de vida, a primeira coisa é você ter, como a maioria tem, o CREA tem para os engenheiros, a medicina tem para o médico, sua cartilha de ética. Então, qual foi o objetivo da empresa, o que ela pretende, né, seguir, quais são os objetivos dos CEOs, dos proprietários, os objetivos de cada funcionário e o objetivo a ser atingido somado com o envolvimento dos stakeholders. Então, você vem detalhando a estrutura
da sua empresa dentro da sua cartilha de ética. A partir do momento eu falo cartilha, mas não precisa ser um livro, né? Mas a partir do momento que você estabelece ponto a ponto da sua ética, você vai ter a transparência da sua empresa e aí você vai ter aí uma estrutura para iniciar os outros pilares. Então, a ética é o ponto fundamental. Eu acho que dentro da governança, eu preciso saber, vamos por eu, CN, proprietária, o que eu quero atingir? Quais empresas eu quero? Quando eu presto consultoria, qual a minha transparência com a empresa para ela obter o resultado daquele problema? Eu vou falar a verdade para ela que aquele problema vai causar outras coisas ou simplesmente vou fingir, entregar um relatório e receber. Então, qual é a minha ética? Qual é o meu objetivo e aonde eu quero chegar com os meus clientes, né? Seja produto ou o que for. Então, acho que a ética é o coraçãozinho aí do nosso pilar da governança. Perfeito, Carol, perfeito. E eu vou citar uma outra situação, que é a seguinte: a empresa, né, o empreendedor, ele também precisa ter a ética para com o órgão público, a transparência para com o órgão público, né? E isso também é importantíssimo, porque quanto mais ético você for nessa questão para com os seus e para com os externos, por exemplo, o órgão público, mais você vai ter resultado positivo. Então, isso é imprescindível. E eu queria até colocar aqui para o pessoal que está assistindo, essas perguntas não foram combinadas. Eu montei as perguntas e estou pegando a Carol de surpresa nessas questões. Exato. Nós não combinamos nada. Eu deixei pronto aqui e falei, vou te fazer algumas perguntas. E aí, estou jogando no ar. Mas é isso, essa questão ética é importante. Olha lá, o engenheiro Paulo Soldeira, mais conhecido como Gordão, ele manda para você: ESG abrange saneamento básico? 50% da população não tem acesso ao tratamento, né, de esgoto. E Sim. aí? Eu vou usar a frase do nosso amigo engenheiro ambiental também. ESG é um estilo de vida e é um estilo que deveria ser aplicado a todas as estruturas, inclusive na questão do saneamento básico, quando a gente fala do poder público. Porque nós estamos falando da governança, que nosso poder público deveria ter, mas não tem, mas a gente não vai entrar nesse quesito, que aí a gente vai abrir uma caixa de Pandora. A questão ambiental, que nós sabemos que é um problema gravíssimo, o saneamento básico, não é só a questão de o esgoto não tratado, a gente está falando de água que não é levada com qualidade, a gente está falando de resíduos sólidos, que é, né, da minha tese de doutorado, que também a maioria dos resíduos não são tratados, são descartados regularmente, e aí entra o social. Aí eu vou pegar o gancho, é por isso que eu quis tratar a minha tese do lado social, e não do lado da questão do impacto ambiental de resíduos sólidos, que a gente tem N coisas, a gente sabe que já impacta, o resíduo vai dar problemas para o meio ambiente e para a gente. Mas e o social? Qual é o impacto disso? Qual é a participação nossa, né, quanto sociedade, e qual é a participação da governança, né, dentro do problema? Que, né, eu não posso falar muito, porque ainda não defendi, mas vou ter a oportunidade de falar a respeito. É inimaginável, né, os resultados que eu obtive e a falta de participação da governança. Então, já dou um spoiler do município de Limeira, eu fiz. Mas é parecido com a realidade do restante do Brasil. É uma triste realidade que o Brasil ainda sofre com saneamento básico, né? A falta do saneamento básico. A gente vive numa região privilegiada, né? Aqui eu estou falando de Mogi Guaçu, Campinas, Limeira, Espírito Santo do Pinhal, mas se a gente se afasta um pouco, a gente sabe que muitos municípios não têm acesso a saneamento básico. Nós podemos considerar que essa região nossa, né, que nós estamos aqui, região de Campinas, né, região de São Paulo, né, da Grande São Paulo, o interior paulista aqui, os padrões são de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Quando que a gente pega, por exemplo, aqueles rincões do norte, nordeste, tem muito ainda a ser investido lá. Dona Natalina Benalha, também aí, ó, curtindo a live, boa noite. Nós temos uma outra
uma outra postagem aqui do Marcelo, o Brechó lá de Varginha. Olha lá, parabéns pelo tema. MG, infelizmente, a gente vê que o ESG ainda está muito interno nas empresas. O órgão ambiental ainda não utiliza disso para processos de licenciamento do Estado. Como mudar isso? Isso aí vai na conscientização dos políticos, de uma forma geral, né, da necessidade. Excelente pergunta, Brechó. Excelente pergunta. Mas se a gente for analisar pela realidade do Estado de São Paulo, a CETESB também não adotou o ESG. Ela tem a obrigação, assim, de você manter as licenças, obteve as licenças, está ótimo para ela, você avisou ela dos possíveis impactos e acabou, né? Se você está mitigando, daqui 5 anos ou 3 anos, enfim, você avisa ela se você realmente fez ou não, para fazer as renovações da licença. Eu acho que vai de encontro com o que o Asset falou realmente. A gente está com essa crescente, né, dessa conscientização das empresas. Quando teve uma aula muito importante que eu fiz enquanto doutoranda na Unicamp, que o professor ele falou que quem ia ditar essa evolução ambiental no Brasil eram as empresas. E eu tenho quase certeza que ele tem razão, porque quem vai exigir com que as coisas mudam, vai ser as empresas. Então, ela está adotando, ela quer essa qualidade para ela. Então, eu acho que os órgãos ambientais daqui para frente, nossa gestão, a nossa governança política, também vai ter que caminhar para isso, porque senão ela vai ficar destoando do que realmente o mercado está precisando. Eu acho que vai ser nesse empurra, de baixo para cima. Eu sempre acreditei nisso, viu, Carol? Eu sempre acreditei nisso e eu falo que o empreendedor, seja indústria, seja agronegócio, enfim, o empreendedor de uma forma geral, ele além de gerar riqueza, ele também produz, ele produz a política pública. É ele que faz com que a política pública apareça. Eu sempre acreditei nisso e sempre passei isso para os alunos, porque, infelizmente, se a gente for fazer o contrário, né, como muita gente prega, né, o Estado ele sempre está correndo atrás, né, e o empreendedor é que faz a coisa acontecer. Então, eu concordo com você e concordo com o professor que mencionou isso contigo. Eu acho que é bem por aí. E nós temos aqui uma outra pergunta, olha lá que interessante. O Acoc, ele manda aqui, olha, o que acham do Senado estar aprovando agora o PL 2159 de 2021, que afrouxa excessivamente o licenciamento ambiental, ao ponto desse PL ser conhecido por 50 ONGs ambientalistas como o PL da devastação nacional? Vou deixar para você falar. É bem complexo. Sabe uma coisa que eu sempre preguei, e é o que vem dentro do SG? A ética. Você vai fazer o que pode ser feito. Então, eu já nesse mercado ambiental, eu já vi muitas empresas, e de grande nome da região, fazer algumas coisas que não estão dentro da lei. E depois eu vejo o que eu faço. Então, nem sempre o que a gente... às vezes a gente fica preocupado, principalmente aqui no Brasil, de afrouxar algumas coisas, os licenciamentos. Eu acho, assim, para quem trabalha com licenciamento, no estado de São Paulo, burocrático demais. Às vezes, assim, algumas coisas não vão para frente não é a realidade e eles estão pedindo para fazer. Vou dar um exemplo. Eu acompanhei na verdade, é quase uma zona rural de Itapira, mas é uma expansão urbana que Itapira estava confusa se era zona rural ou não era, mas era um condomínio de chácara. Então, eles entraram no Grapuaba, eu fiz toda a parte ambiental para eles, nós demos entrada no licenciamento ambiental, o técnico analisou do lado desse terreno, né? Houve, mas é do lado de baixo, então tem uma diferença, um desnível. Teve uma empresa química que estava já inutilizada. A CETESB proibiu o andamento e não deu o licenciamento porque ela pediu para que a gente fizesse sondagem no terreno onde ia ter, porque ela falou que teve contaminação, mas era assim praticamente impossível pela diferença de quase 3
3 metros de diferença de nível, da onde era a empresa e da onde. E aí a gente fez, teve que fazer, ficou embargado, fizemos, deu nulo. Mesmo assim, veio e pediu para que fizesse novamente uma outra pluma para ver se tinha contaminação. Levou os 3 anos só nessa burocracia de vai e vem. Então, às vezes a gente olha que assim, nossa, tá afrouxando tudo. Mas se você tem, eu acho que a partir do momento que a gente estabelece essa ética dentro da empresa, eu posso fazer isso eu não posso, por questões que isso vai causar impacto, vai destruir o meio ambiente, e eu vou usar o exemplo agronegócio. O agronegócio, apesar da gente ter essa mudança do CAR, das exigências, o agronegócio mudou sozinho a questão da preservação do meio ambiente, porque eles viram que se eles não preservarem APP ou ter uma reserva legal, eles não conseguem produzir. Se eles não fizerem uma produção com qualidade, preservando o solo e aí fazendo rotação de cultura, eles não conseguem mais produzir. Então, a ética veio assim, não vou fazer errado, porque senão eu não ganho dinheiro, eu não consigo ir para frente, não consigo evoluir. E aí o agronegócio foi adaptando a tecnologia e cuidando do meio ambiente sem essas exigências, né, maiores. Então, eu fico um pouco na dúvida em relação a isso, se isso é tão ruim para o Brasil ou não. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a ética, é a mesma coisa de dirigir, né? Qual é a quilometragem permitida? É 60? Se eu estou a 120, por exemplo, eu que estou errado, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso que eu penso. É isso aí. Eu quero agradecer o Acoque aí pela pergunta, e é uma situação que tem que ser bastante discutida, né? Porque essa pergunta que o Acoque fez aí, ela se encaixa perfeitamente no tema dessa live nossa de hoje, que é o ESG, né? Como inovar através de soluções éticas e sustentáveis. Porque se você tem uma lei que faz com que ela proteja o meio ambiente, mas também seja um entrave ao empreendedorismo, você tem aí um problema. Então, nós temos que discutir, né, como proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não fazer um entrave ou travar a questão do empreendedorismo dentro do país. E aí, aproveitando que você comentou, o Carolzinha, é o seguinte, a gente tem realmente algumas agências ambientais que elas têm, assim, traumas, né? Traumas. Então, eu vou aqui em São Paulo, vou citar 2 exemplos. Aqui em São Paulo, a CETESB, qual é o trauma da CETESB? É contaminação de solo. Né? Esse é o trauma da CETESB, né? Porque você chega com um empreendimento lá, né? E né? A primeira coisa que eles pensam tem algum tipo de contaminante, né? É o trauma, isso é palavra minha, ok? É o trauma da CETESB. Você vai em Minas, na FEAM, qual é o trauma do órgão ambiental de Minas? Barragem, barramento. Verdade. É uma questão óbvia, né? O que aconteceu, Brumadinho, papapá. Então, essas questões, a gente também tem que entender o lado do empreendedor, né? Aliás, o lado do órgão ambiental. Porque o órgão ambiental, nessas questões, né? Seja contaminação de solo, seja a questão de barramento, é complicado, é realmente complicado para o órgão ambiental, que tem o Ministério Público ali no calcanhar dele, né? Então, a gente fica nesse dilema, e o debate tem que ser feito, isso não resta dúvida. Deixa eu colocar aqui, tem mais dois comentários, mas eu vou começar de trás para frente aqui. Olha quem apareceu aí, olha só. Ai, que belezinha. O professor seu, Carol, olha lá, todo mundo aí, né, que deu aula para você aparecendo. Olha lá, o Alexandre Panzani. O Alexandre é um grande amigo, né? E ele colocou aí um texto para a gente sobre a live de hoje. Alexandre, um grande abraço para você. Grande abraço. Obrigada. Alexandre é um cara bacana, né? E aí tem o Brechó novamente, olha lá, parabéns pelo tema. Minas, infelizmente, a gente vê que a ESG ainda é muito interno nas empresas, o órgão ambiental ainda não utiliza disso para processo de licenciamento do Estado, né? Como mudar isso, que foi o que a gente comentou, né? Que daí o Acoque também fez um comentário.
E aí veio o Edivar aqui de Pinhão, um grande amigo, um empreendedor da área de óleo, de refinação de óleo usado, gestão reversa de eletrônico, gestão reversa de linha branca. É um cara com uma cabeça espetacular. E o Edivar, qual o motivo do Senado aprovar esta PL? Quem está por trás? Edivar, é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Sempre tem alguém, né, que tem alguma intenção boa e alguém que não tem uma intenção tão boa assim, né? Mas é algo que precisa ser discutido. Com certeza é algo que precisa ser discutido, porque o empreendedorismo, ele não pode parar, ele tem que crescer, até porque o Brasil precisa crescer, né? E nós precisamos também proteção ambiental para nós e para as futuras gerações. Concorda, Carol? Concordo plenamente. Eu acho que é bem isso que você falou. Eu acho que a gente precisa... tem que ser uma ampla discussão. Eu acho que tem que ser painéis de especialistas aí nisso, não é só entre eles no Senado, vamos aprovar. Eu acho que isso tem que ir para painéis de especialistas tanto na área, falando aí do empreendedorismo, falando dos grandes empreendedores e dos pequenos também no Brasil, e dos especialistas na área ambiental, porque eu acho que a gente tem que achar uma balança. Não é possível que a gente não ache. Eu sempre, a maioria das vezes, fala assim, o engenheiro ambiental é contra o crescimento, ele só quer saber da preservação ambiental. Sim, ele quer saber da preservação ambiental, mas concomitante com o crescimento. É possível a gente fazer isso. É possível a gente continuar utilizando as coisas, né, migrando um pouquinho para o lado dos resíduos. É a mesma coisa que a maioria fala assim, não existe lixo zero. Existe se a gente consumir na quantidade que a gente necessita e não na quantidade desenfreada que as propagandas nos fazem. Então, assim, ter essa consciência e ter esse equilíbrio, a gente consegue ter uma qualidade ambiental, uma preservação ambiental e o crescimento econômico do país. Exatamente. Então, vamos lá para outra pergunta. Essa é minha, tá? Que eu vou colocar aí para que a gente possa desenvolver em cima do tema ESG. Quais são os primeiros passos para uma empresa? Entenda empresa como empreendedor, tá? Que deseja começar a integrar o ESG em sua estratégia de inovação, especialmente pequenas e médias empresas que tenham recursos limitados, recursos financeiros limitados. Exato. O que você me fala? É engraçado que todo mundo, quando você fala em ESG, até na semana passada fui visitar uma empresa e tal. Aí eu falei, olha, a gente pode aproveitar e implementar o ESG, não porque isso custa muito caro, muito dinheiro, eu não tenho isso agora, né? E aí tem muito a visão da época inicial da ISO 14001, que sim, custa-se muito, ainda custa-se muito para implementar. Então tem sempre essa ideia. Eu sempre falo que a primeira coisa a se fazer qual é o caminho? Tá, veio essa ideia da onde? Então veio do proprietário, eu estou falando do pequeno ou do grande, né? Veio da cúpula realmente da empresa. Então vamos reunir todos, falar, olha, é uma ideia, é uma estratégia, a gente quer implementar e ir de encontro, inclusive, com, que a gente não mencionou até o momento, com os objetivos sustentáveis, né? Que é o ESG puro, não tem como você falar do ESG sem aplicar os objetivos sustentáveis da ONU. É impossível. Falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente está fora do caminho. Então, a partir do momento que isso vem instalado da sua governança, nós queremos conhecer a sua empresa. Mas o conhecer a empresa não vai te custar dinheiro, e é conhecer a empresa real, né? Então, qual é a situação financeira da minha empresa? Quais são os gastos, os detalhes? Isso eu falo dos mínimos detalhes, né? Qual é a necessidade dela para os próximos meses? Eu tenho que fazer investimento de melhorias, eu não tenho, ela está estabilizada. Qual é a satisfação dos meus funcionários trabalhando aqui dentro? Quais são as necessidades deles? Os meus funcionários conhecem o produto, ele divulga o produto, ele sabe por que ele está trabalhando aqui, ele quer crescer junto com a empresa. Então, você vai fazendo esses levantamentos internos que não te custa nada, né? A não ser o tempo e dedicação para você conhecer realmente a sua empresa. A partir do momento que você estabeleceu isso, você vem estabelecendo quem são os responsáveis. A partir de hoje, eu vou ter um responsável pelo ESG, eu vou ter um responsável que vai lidar
com a questão do compliance, que por mais que a gente fale, compliance a gente só vai utilizar para grandes empresas. Não, você pode ter uma pessoa responsável pelo compliance ali, quem vai ficar definido por trabalhar a ética dentro da minha empresa, e você vai estabelecendo pequenos critérios e pequenas ações dentro da sua empresa sem nenhum custo. E aí você vem para a questão ambiental. Como que eu vou levantar os meus impactos? Se a gente estiver falando do estado de São Paulo, boa parte deles você já sabe que você tem que ter colocado no licenciamento. Então, na cópia da sua licença, você já vai saber da grande maioria dos seus impactos, né? Então, isso também não te custa nada. E a parte social. Então, a parte social você já levantou na satisfação dos seus funcionários. E os externos? Os seus fornecedores, eles são felizes com a sua empresa ou eles têm muitas reclamações e cobranças? Aí você vai para a sua vizinhança e depois para os seus clientes. Quando você tem o histórico da sua vida, que é a sua empresa, você já tem o coração do seu ESG. E aí você vai começar a aplicar. Aí você vai ter que fazer investimento, que você vai descobrir quais são os seus impactos reais, o que você precisa melhorar dentro da sua empresa, o que você precisa melhorar na questão social. E aí, só que você vai conhecer realmente quais são os investimentos, e não é assim, naquele mês. Pequeno, o curto, o médio e o longo prazo. E você vai, aos poucos, atingindo as metas estabelecidas por você, pela sua empresa própria. Não é algo externo que vai te exigir isso. Você vai crescendo ao longo do tempo. É isso mesmo. Parabéns. É um tema extremamente complexo esse, né? Essa pergunta que eu te fiz é a pergunta que a gente escuta com muita frequência. Eu vou colocar de novo aqui a pergunta, porque eu estou monitorando, né? O pessoal está entrando para assistir, e essa pergunta é uma pergunta complicada, porque Sim. O grande problema do empreendedor é virar para você e falar, mas como eu vou fazer isso na minha empresa se o meu recurso financeiro é contado, né? A gente ouve isso constantemente, Sim. Né? Então, isso realmente é um problema, porque o empreendedor, de uma forma geral, ele tem ainda aquela visão que o investimento é um investimento muito alto. E não é. Ele pode, como eu sempre falo, e vou seguir a linha do teu raciocínio, é um exemplo que eu sempre dou para os empreendedores. Se todo mês você fizer algo a mais pela sua empresa, nessa linha, né, da gestão ambiental, da governança da tua empresa, você está no caminho certo e não está gastando muito. Você está, cada mês, melhorando um pouquinho mais. E isso é importante. E isso não é só questão puramente ambiental. A questão de meio ambiente do trabalho é importantíssima, porque você está investindo, inclusive, nos funcionários, né, para que haja uma melhoria do meio ambiente do trabalho. Então, tudo isso vai somando e você vai conseguindo fazer com um recurso pequenininho. Exato. E uma coisa que eu esqueci para complementar, a gente tem a matriz de materialidade também. Isso. Claro que, assim, não é todo mundo que sabe fazer, ela não é tão difícil, ela precisa de um tempo, né, para você dedicar, mas dentro da matriz de materialidade você vai descobrir o que é material para a minha empresa. Então, assim, se o meu funcionário é o coração, ele não estiver feliz, ele trabalhando, eu não vou ter o rendimento que eu espero. É material. Então, deixa eu separar daqui. Qual é a questão material? O financeiro. Eu tenho, né? Como as empresas falam para a gente, eu não tenho recurso. Então, peraí, isso é material também, porque não tem grande recurso para investir. Eu tenho outro problema, né? Na questão do meu sistema de tratamento de efluente. O que é material? Se isso vazar, isso vai dar um prejuízo muito grande, problema ambiental, inclusive, né, na questão da marca. Então, isso é material. Isso consegue se levantar sem muito custo, né? Você, conhecendo a realidade da sua empresa, você monta a sua matriz e aí, a partir dela, você vai começar os seus investimentos e detalhar quais são os riscos eminentes que precisam ser aliviados. Você acabou fazendo a resposta da próxima pergunta que eu ia te fazer. Você leu meu pensamento. Você leu meu pensamento, porque, como eu havia dito, essas perguntas não foram combinadas, né? Eu fiz, e era a próxima pergunta que eu ia te fazer, exatamente. Você já foi nela. Parabéns. Então, vamos lá, vou pegar outra aqui para mandar para você, para a gente ir dando continuidade nesse ping-pong que nós estamos fazendo.
Olha só. Qual o papel da liderança na promoção de uma cultura organizacional que valorize a ética, a sustentabilidade e a inovação impulsionada pelo ESG? Qual que é a sua visão nessa pergunta? É fundamental. Quando a gente tem uma liderança onde eu acho que isso vale para tudo na vida. Inclusive, quando a gente está falando na nossa casa, no relacionamento, que apesar da gente dividir, você tem que ter alguém que lidere o relacionamento, a casa. Então, o papel da liderança é fundamental, porque tudo gira em torno da liderança e para onde vai seguir. Então, os funcionários vão seguir a liderança. Eu uso muito de exemplo que, assim, se você, como líder, não dar o exemplo de horário, de você puxar os seus funcionários para você, de você mostrar que aquela empresa onde trabalha é de qualidade, o funcionário também não vai seguir, ele vai só estar ali porque eu preciso cumprir para poder ter o meu salário no final do mês e acabou, né? Então, o papel da liderança para a cultura, para trazer, principalmente como a gente está falando da cultura do ESG, é fundamental, porque é ele que vai ditar quais são as éticas da minha empresa. Ele que vai puxar a cordinha e falar, todo mundo segura a corda comigo e nós vamos seguir nessa direção. Vai dar certo e nós vamos conseguir crescer e impulsionar ainda mais a empresa. E para o ESG é fundamental. Eu apliquei em 2 empresas a ISO 14001 que isso não vinha da liderança. Isso vinha da questão de eu preciso ter o selo para ter exportação e pronto. Não deu certo, né? Inclusive, foi uma das tragédias da minha vida, porque assim, eu ficava muito decepcionada, vinha a auditoria, tinha funcionário que assim, a gente está falando porque mandaram a gente falar. Porque não era, né, essencial para os donos, né, a liderança, então não era essencial para os funcionários também. Então, acabou sendo o que, né, só no papel. Então, a liderança é a que vai ditar como vai acontecer. A gente pode usar de exemplos, né, a barragem, né, de Brumadinho, que teve o próprio líder falando que isso não ia dar problema nenhum, que podia continuar do jeito que estava mesmo, algumas pessoas avisando que estava errado. A gente pega as lojas americanas, né, que teve esse arrombo aí, que foram vários relatórios falsos, mas que tinha funcionários dentro da empresa falando para os líderes, tem coisa errada aí, e não foi ouvido. Então, quer dizer, o líder não estava lá dentro, não estava levando como deveria ser ali o líder, como diz o nome, né? Então, eu acho que esse é o papel fundamental dentro de qualquer empresa, e não se tratando só de ESG. Sem dúvida, concordo com você. Colocar novamente aqui, o Carlos Moscon, ele é um ex-aluno lá de Minas, ele é gestor ambiental, um cara bacana, eu gosto demais do Carlos. Boa noite, Carlos, obrigado por estar assistindo aí a gente. Então, Carol, essa visão sua é a mesma minha. Para você ter uma ideia, isso a gente tem que resolver nas grandes, né, nas pequenas, nas microempresas e até na nossa casa. Vou dar o exemplo meu, né? Eu sou casado com a Flávia desde 96 e para a gente não ter atrito, eu combinei com ela assim, ela manda em casa e eu mando no escritório, entendeu? E aí, né, aí acabou o problema. Então é isso, né? É governança, é liderança, é isso que tem que ser feito. Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue progredir. E na empresa não é diferente, né? Você tem que ter um líder e você tem que delimitar também, né, para esse líder quais as funções dele, né? Então, isso realmente é necessário. A liderança, sem uma liderança, a gente não chega a lugar nenhum e não consegue atingir o objetivo. Olha lá, o Carlos mandou uma mensagem aí que realmente isso é um problema, né? Porque eu sempre falo que a gente tem que também saber lidar com vaidade, com ego, né? Então, o líder ele tem que saber trabalhar essas questões, tem que ser um pouco psicólogo também, né? E ele comentou que ele é futuro biólogo. Fico feliz de saber que você está estudando, Carlos. Muito bom, não pode parar de estudar nunca. Parabéns, viu? É isso mesmo. E a gente
a gente fica contente, né? Vendo lá, estou fazendo pós em perícia Ah, ambiental. legal. Olha que legal. Parabéns, Carlos. Parabéns. Muito feliz. O que você ia falar, Carol? Eu acho que assim, e a maioria, não sei, fora do Brasil, não tenho tanta experiência, mas aqui no Brasil, pela minha experiência, a gente tem pouca liderança participativa. Então, a gente tem muito os líderes, né? Eu sou líder, eu sou responsável, mas ele não é participativo, ele mal sabe dos problemas básicos que tem ali na onde ele lidera. Tive uma experiência, né, recentemente de gestão de uma instituição de ensino, né, a Franco Montoro, ao qual eu fiquei 4 anos, e era muito engraçado, porque todo mundo falava assim, não sabe onde está tal coisa. A Carol sabe do problema, desde o portão até do jacaré que ficava lá na lagoa. E realmente eu sabia de cada detalhe, porque para mim, para eu estar à frente da coordenação geral, eu tinha que saber quais eram os problemas reais da faculdade, quais eram as coisas boas, claro, porque se você não sabe do que está acontecendo no básico, você não vai liderar, você não vai fazer gestão, você simplesmente vai estar sentado na cadeira. E quando acontecer o problema, você não vai saber resolver, né? Então, eu acho que a gente tem pouca liderança participativa. A partir do momento que a pessoa fala, que aí você falou do ego, eu sou líder, todo mundo faz o resto para mim. E não é assim que funciona, né? Todo mundo faz junto. Então, só fazer um comentário aqui, né, para quem está assistindo. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aí assistindo esse bate-papo, né, com a Carol. A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, a qual ela citou, fica na cidade de Mogi Guaçu. Essa faculdade eu tive a honra de ser professor, né? O Panzani, que está aí assistindo e mandou mensagem, o Barraza, que está aí assistindo e mandou mensagem, o Soldeira, o Gordão, está aí também, né? Todos nós fomos professores. E a faculdade melhorou muito depois que nós saímos de lá, isso eu tenho certeza, né? E aí a Carol depois foi convidada a fazer parte da coordenação, diretoria da faculdade, não é isso, Carol? Isso mesmo. Então, a Carol também tem essa experiência acadêmica, né? Eu fiquei lá na faculdade, eu não me lembro se foram 12 ou 14 anos, eu não me lembro exatamente, mas foi uma época muito boa. Eu falo que eu tenho amor, um caso de paixão com a faculdade, porque eu vi aquilo lá nascer, crescer, né? Foi muito legal. A Faculdade de Engenharia Ambiental começando do zero lá. Então, ela citou a faculdade, eu quis fazer esse comentário para que todos soubessem. Vamos lá, vamos partir para outra pergunta, Carol? Olha só. Ainda tendo aquele foco, né, de governança, né, de líder, que a gente estava falando, a pergunta aqui, ó, que eu fiz aqui para você é essa, olha. Como engajar os colaboradores para que eles se tornem agentes de transformação e tragam ideias inovadoras alinhadas ao princípio, né, ou aos princípios do ESG? Porque o líder sem a equipe junto também não é nada. E aí? Eu acho que aí está o passo mais difícil, eu acredito. Porque você tem, vamos pôr o melhor cenário do mundo. Você tem o melhor líder, ele acredita, ele está aplicando, ele é exemplo, mas nem sempre, para todos que você tem lá, porque a gente está trabalhando com seres humanos, e cada um, ainda bem, né, são seres pensantes, e cada um tem um pensamento, tem um estilo de vida, um tipo de cultura, o que acredita. Então, é difícil você lidar com várias pessoas, com vários conceitos diferentes, né? Então, você tem que lidar desde um probleminha pequeno com um problema grande de relacionamento entre eles. Então, eu acho que, assim, dentro do ESG, apesar de todo mundo falar que a questão ambiental é mais complexa, eu acho que essa é a mais difícil, porque eu acredito em algo. Como eu fazer todos acreditar e trabalhar comigo a respeito disso? Eu vou usando as minhas experiências, né? Eu tive a experiência do meu mestrado na Unifal em Poços de Caldas, eu trabalhei com os indígenas de Caldas. Então, trabalhei dentro da aldeia, realmente, com eles, e fiz uma gestão participativa, porque eles vieram de Palmeiras, só contextualizando, eles vieram de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, eles não tinham contato com nada, simplesmente colocaram eles ali
do ladinho da cidade. Então, tornou-se uma aldeia híbrida. E aí, as características culturais dos indígenas se perderam quase que por completo, e os problemas sociais que a gente tem dentro da nossa sociedade estava tendo dentro da aldeia. Então, problemas de saúde, problemas de doenças, né, sexualmente transmissíveis, resíduos, esgoto, tudo que vocês imaginarem dentro da aldeia. Então, eu fui fazer o meu mestrado de gestão participativa para que os indígenas entendessem que agora a cultura deles era diferente e como lidar com isso e como eles podiam fazer com que as coisas fossem melhor para eles mesmos. Foi, assim, uma experiência formidável. Eu aprendi mais do que ensinei, mas que eles têm uma visão do mundo completamente diferente. Mas eu acho que é aí que está o nosso segredo, a participação. Então, você fazer uma gestão participativa, onde eu não chego e informo o meu funcionário, olha, a partir de hoje é assim, 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 você tem que ficar batendo a marreta o tempo todo. Então, é você explicar por que a gente vai fazer isso, qual é a função dele nisso, e se ele deixar de fazer, qual é o problema que vai acontecer para ele, para a empresa e para o colaborador, colega dele. E assim por diante, a gente vai fazendo uma corrente participativa, que se a partir de quebrar a corrente, tudo para de funcionar. Então, eu acredito muito nessa questão dessa visão participativa, dessa gestão participativa. E é claro que não é da noite para o dia, então você vai tendo que ali trabalhar no dia a dia, uma palestra aqui, é um horário de almoço aqui, é ali, sentado do lado dele, da onde ele trabalha, conhecendo o trabalho dele, a dificuldade dele, e falar, olha, mas se você fizer assim, se você continuar com essa garra, isso pode melhorar, pode trazer benefícios para você, para sua família. Então, eu acho que essa questão participativa, você trazer a visão para o funcionário, que ele faz parte disso, eu acho que faz a diferença. Muito legal, muito legal. É essencial. Se você não tiver o funcionário do seu lado, a coisa não anda. Eu concordo com você, né? Concordo mesmo. Olha só, o Edivar mandou uma pergunta aí, olha lá. Poucas empresas não se preocupam com o ESG. Na sua opinião, falta punho forte do governo federal? Eu não acho que tem ainda a questão do governo federal. Eu acho que é isso lá do início que nós conversamos, eu acho que ainda é uma crescente de entender, de ter a visão que isso é uma cultura da empresa. Então, a gente ainda já discutiu isso, que muitos olham para o ESG como um investimento, um custo, né? Eu vou ter que gastar dinheiro, e não como um estilo de vida. Se a gente for parar para pensar, para a gente no dia a dia também, eu preciso fazer exercício. Mas eu vou ter que gastar com academia. Não, você está investindo na sua saúde, na sua alimentação. Então, eu acho que é a mudança de visão. E isso vai vir com o tempo. Foi a mesma coisa para o agronegócio, né? Quando começou a questão da preservação em extrema, que foi um trabalho lindíssimo, veio da questão do poder público, claro, da prefeitura, mas quem abraçou a questão da preservação das nascentes foram os agricultores que foram atrás da cartilha, que quis aplicar. Todo mundo falou, nossa, mas você vai perder terreno. Aí a maioria dos outros agricultores falou, nossa, mas melhorou muito a plantação dele. Ele ganhou muito, eu quero fazer também. Então, eu acho que isso vai ser um efeito dominó, é a mudança de visão. Eu não acho que, mesmo que tenha um pulso firme do governo federal, eu acho que vai virar uma coisa obrigatória e não uma mudança de hábito. Eu concordo com você. Eu acho que é o empreendedor que faz com que a política pública apareça e aconteça. Eu sempre pensei dessa forma, né? E eu acho que o pulso forte do governo, ele só vem atrapalhar o empreendedor, né? Isso eu tenho para comigo, que infelizmente é uma verdade. O Carlos mandou aqui uma mensagem, na qual nós já até conversamos agora há pouco, né? Que o Senado, né, estão votando o PL do desmatamento, né? Ele mandou aqui para nós. A gente já até comentou sobre isso, viu, Carlos, agora há pouco. Mas obrigado aí da informação. Vamos lá, uma pergunta que eu quero fazer, o Carol, é o seguinte, essa pergunta que eu vou fazer aqui para você, ele cortou, né, um pedaço aqui, mas eu vou ler ela total aqui na minha anotação. Tá. A transparência, essa pergunta, só te comentar o porquê que eu fiz essa pergunta. É por causa da Tatiana. Tatiana, ela trabalha
na CDP, ela é publicitária, né? A gente trabalha há muitos anos juntos e ela trabalha nessa parte de comunicação ambiental, né? E eu sempre vejo uma dificuldade dela nessa questão, por isso dessa pergunta. Então, olha lá, a transparência é um elemento chave do governo, da governança no ESG. Como a comunicação transparente das iniciativas de inovação sustentável pode fortalecer a reputação da empresa e o engajamento dos stakeholders, clientes, investidores e a comunidade. Porque essa questão da comunicação, eu vejo, isso é uma opinião minha, por isso que eu fiz essa pergunta. Eles deixam relegado muito a segundo plano e, na minha opinião, não dão tanto valor assim a tanta importância a essa questão da comunicação, tanto interna para a equipe, quanto externa, né? População de uma forma geral, órgãos ambientais, enfim, de uma forma geral. Como é que você vê isso? Não, eu concordo. Vou começar pelo exemplo. Primeiro, eu acho que no Brasil, o problema maior da questão da transparência é um pouco pela falta de dados, né? Foi um problema seríssimo na minha tese de doutorado, porque o município não liberava os dados da gestão de resíduos. Quando liberava, era inexistente, assim, eram falsificados, eles, né, fabricavam. Então, no Brasil, nós temos muito disso. E o problema ainda dos empreendedores, falo no geral, eu acredito que é o medo da transparência. Eles ainda veem a transparência com os maus olhos. Então, eu vou entregar todas as minhas informações, eu vou abrir o coração da minha empresa para toda a comunidade, eles vão conhecer tudo, desde os problemas e as coisas boas. Então, as empresas ainda são inseguras nessa questão da transparência. E um problema maior, a transparência, ela é feita, né, os relatórios, e entregue na mão de quem faz a publicidade, né, usando o exemplo da Tati, divulga para a gente. E eles não têm a obrigação de entender o que tem nos relatórios para poder divulgar. Então, isso teria que chegar muito mais simples para eles, para que eles conseguissem fazer essa transparência. Isso a gente pode pegar qualquer relatório. Essa semana passada eu peguei o da Natura. E assim, ele vem falando muita coisa bonita. É lindo, texto lindo, mas se você pegar de informação transparente, não tem nada. Não tem os investimentos sociais, não tem os investimentos ambientais, não tem os impactos mitigados e os impactos que aconteceram, que acontecem de fato, não tem os investimentos, o quanto que ganhou, né, no ano de 2024, e isso é um dos pilares fundamentais do ESG, principalmente para que todos discutam e falem, realmente a empresa está funcionando, olha, aqui ela falhou no social, então ela vai investir aqui, olha, vamos usar de exemplo Americanas, né, que ela tinha transparência fabricada, mas como os relatórios brasileiros transparentes são todos sempre com muito texto e com poucas informações, ninguém desconfiou de nada. Mas nós vamos ter umas mudanças grandes aí. O Banco Central, ele exigiu transparência com dados técnicos, ele não quer mais transparência com dados, um relatorinho lindo, bonito, ele quer os dados técnicos. E aí a gente vai ver o quanto... E sabe qual outro problema também que eu acho, Sede? Nós não temos profissional que saiba interpretar os dados e fazer um relatório de transparência decente. Isso eu falo com propriedade. Da maioria das pessoas que eu conheci que trabalha com isso, fala, eu não sei pegar um dado e escrever, então escrevo o texto e a gente manda para frente. Então nós temos esse problema sério aí também, da questão de quem está à frente da transparência, se sabe divulgar ou não. Mas realmente, assim, para quem olha de fora, os relatórios principalmente fora do Brasil, eles olham os relatórios do Brasil como fabricados. Eles falam, não tem nada de transparência aí. Então, isso é um problema sério de todas as empresas, desde grandes, pequenas, que a gente enfrenta dentro do ESG. Eu concordo com você, Carol, porque eu entendo essa parte de comunicação, ela é dividida em
em duas partes, né? Dois caminhos. O primeiro caminho é a interpretação e a comunicação de dados. Isso sem dúvida, é uma questão técnica, e eu sempre digo, né, que o técnico, né, o engenheiro, seja ele de qual segmento, ele precisa ter alguém ligado à comunicação exatamente para que ele possa fazer uma comunicação ideal. Qual é a comunicação ideal? Aquele que ele consegue se fazer entender, né? O máximo de pessoas possível. E a questão da comunicação para a população de uma forma geral é o publicitário propriamente dito que tem essa vivência ambiental, né? E é isso que eu sempre vejo, né? A Tatiana sempre com dificuldade, porque os empresários, os empreendedores de uma forma geral, eles têm a ideia, né, que o ESG, a gestão de uma forma geral, seja de governança, seja ambiental, é importante, mas eles relegam a segundo plano essa parte da comunicação. Eu percebo Sim. isso nitidamente. E essa questão da comunicação é importantíssima, porque já dizia meu avô lá atrás, quem não é visto não é lembrado. Só que como é que você quer ser visto? Esse é o grande problema, né? Hoje em dia não é só você ser visto, é como é que você é visto. E aí entra esse trabalho que eu digo, que muitos empreendedores, na minha visão, eles deixam de lado ou acabam contratando uma pessoa que não tem conhecimento, tanto conhecimento, exatamente para fazer lá uma publicidade, alguma coisa, tal. Vou até te contar um caso, não vou, obviamente, citar o nome da empresa. Tem uma empresa que nós trabalhamos há muitos anos e contrataram um publicitário para fazer um trabalho, e um trabalho bem feito, foi feito, um belo dia, eu vejo uma publicidade saindo e eu falei, gente, essa publicidade vai dar problema para vocês. Isso aí pode acontecer isso, se alguém fizer, pode vir a dar até problema, porque vocês não estão entendendo aí o que pode acontecer lá na frente. E aí, nossa, é verdade, recolheram, entendeu? Então, isso pode acontecer. E a gente precisa de uma comunicação, seja de dados, seja uma comunicação de uma forma geral, comunicação de rede social, papapá, de uma forma que você apareça da forma como você deseja ser aparecido, né? Ser conhecido, melhor dizendo, né? Não, perfeito. Aí, né? Aparecido, desculpa. Então, como é que você deseja ser conhecido? Isso é o mais importante. E a insegurança das empresas ainda é muito grande, porque tem uma consultoria que eu fiz, o proprietário falou assim, mas nossa, vai ser transparente igual é transparência de prefeitura, onde sabe tudo, até quanto que eu paguei para o funcionário, que eu gastei de limpeza. Eu falei, sim, você pode escolher o que você quer deixar transparente, que é bem isso que você falou, o que você quer que seja visto. Mas nos relatórios detalhados de ESG, você precisa mostrar o quanto você investiu no seu social, o quanto você investiu no na sua governança, no seu ambiental e o quanto você ainda quer investir. Então, isso ainda tem um pouquinho de receio no Brasil. Concordo plenamente contigo. Carol, nós estamos aí nos minutos finais, falta praticamente 15 minutos para terminar. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta e depois nós vamos caminhando aí para finalizar a live. Olha só, essa pergunta eu fiz exatamente mirando o futuro, né? Tendências aí que eu tô querendo falar é exatamente que qual é a tua visão de futuro, né? Eu não quero que você faça previsões, mas qual é a tua visão, né, de futuro do ESG? Você considera mais promissora, né, para os próximos anos o que dentro do ESG, né? Onde estão as grandes oportunidades? Olha, eu acho que assim, a empresa que não adotar realmente essa vivência do ESG, ela vai ficar para trás, inclusive em questão de crescimento, financiamento, como nós já destacamos no início, né? Até os bancos, mesmo para empréstimos para empresas menores, já exigem quais são os seus critérios ambientais, né? Naquele formulário que você tem para preencher, você precisa realmente explicar para os bancos qual a sua visão de futuro da questão ambiental.
Então, eu acho que assim, a empresa que não adotar e não tiver essa gestão, essa mudança de hábito, ela vai ficar para trás. E as empresas que realmente adotarem isso, a gente fala de empreendedores, tanto para o agronegócio quanto para as empresas, né, urbanas, vamos colocar assim, elas têm grandes chances realmente de crescer e crescer muito bem no Brasil por essa mudança de hábito e a gente conseguir, inclusive, mudar o mercado. Né? Como a gente estava falando, a questão das políticas públicas vem através dos empreendedores. As universidades também já estão olhando com outros olhos, assim, de não só fazer... eu ouvi isso também lá no meu mestrado do cacique, o seu Sátiro, falecido, ele falou assim, a sua pesquisa vai ser só para você colocar na biblioteca da sua faculdade ou ela vai valer a pena para a comunidade? Que é a função de qualquer faculdade e universidade, não só no Brasil como no mundo. Mas no Brasil a gente tem ainda essa cultura da pesquisa ser de ratinho de laboratório, ficou lá, eu recebi o título e vou embora. E as empresas vão fazer essa mudança também no Brasil, ela já está com isso, a gente está vendo muitas parcerias de empresas com faculdades, principalmente com USP, Unicamp, com as grandes por enquanto, de que eu desenvolvo pesquisas para melhoria da questão ambiental ou social, ou até mesmo de gestão de governança, para determinada empresa, para determinado projeto, para determinado produto, principalmente do agronegócio. A gente está vendo a Embrapa crescer muito aí dentro ela sempre foi forte, mas ela está crescendo muito com pesquisa dentro das faculdades, e tudo voltado com os objetivos das ODS e do ESG. Então, o ESG vai trazer uma cultura muito promissora para crescer, para essa crescente na economia e ter uma cultura melhor para o Brasil, desde a governança até o social. Eu acho que assim, a gente tem muita coisa boa que vem por aí a partir do momento que se adotar o ESG. Claro que no Brasil é tudo mais devagarzinho, né? A gente já está acostumado que as coisas vão mais devagarzinho, né, Sete? Mas a gente está vendo uma mudança muito grande, assim, de tantas faculdades procurando as empresas como as empresas procurando as faculdades, e essas mudanças de hábito. Então, acho que isso vai ser muito promissor para a gente no futuro. Então, olha só, na hora que você falou vai mais devagarzinho aqui no Brasil e tal, o Edivar já emplacou aí uma pergunta, né? Olha lá, na Europa o movimento ESG está muito mais rápido que no Brasil. O que falta aqui, né? É que isso, né? É que na Europa tá certo que eles são menores, né? Enfim, tem toda uma questão que a gente às vezes compara muito, mas o Brasil é muito grande perto da Europa em si, né? Mas a Europa ela vem com legislação e com a cultura ESG desde os anos 80, né? Nós temos aqui a gestão ambiental, que a Sete falou no começo, que, né, migrou para o ESG, mas lá eles já têm essa função da governança e do social e do ambiental muito junto há muito tempo. Nós começamos a juntar todo mundo de uns anos para cá. A gente trabalhava muito separado. A gestão ambiental lá na sua casinha, se eu tiver um problema social eu resolvo depois, que era, né, tratava só os funcionários, na verdade, e a governança deixa lá para cima, que a galera lá em cima resolve. Então, a gente, de uns anos para cá, começou a entender que é um pilar e que tem que trabalhar de mãozinha dada. Então, eu acho que isso vai devagar, porque a gente começou desenfreado. É a mesma coisa da gente começar, cada um trabalhou numa ponta, aí a gente entendeu que não dá para trabalhar separado, agora a gente uniu. Então, você imagina, unir as 3 áreas, então vai um tempo ainda para se adaptar e virar uma cultura, um hábito aí dentro das empresas. É isso mesmo, eu concordo com você. E tem um outro detalhe, né, que tem muita gente que fala que faz ESG e não faz, né? Tem muita gente que não fala absolutamente nada e faz, né? E faz. Então, nós temos isso também no Brasil, né? Tem muita gente que faz o trabalho ali de casa, né? Com exemplo, né? Faz um trabalho bem feito e ele não gosta, muitas vezes, de usar o termo ESG por uma situação aí de não, porque isso está vinculado a uma esquerda política, está não sei o quê. Então, existe isso também, né? Então, para mim, particularmente, pouco importa, né, a questão de ideologia, né? A questão é a seguinte... Exatamente. A questão é a gente fazer um trabalho bem feito, né? Fazendo uma governança para que a empresa, o empreendedor, tenha uma sobrevivência,
e crescente, né? Crescente no faturamento, crescente na questão de geração de riqueza, né? Então, essa governança, ela tem que ser focada nisso, ela tem que ser uma crescente na questão de oportunidade, a gerar emprego, gerar oportunidade para quem faz parte da equipe, quem está junto, né? E, ao mesmo tempo, uma crescente na questão de preservação ambiental, uma crescente na questão da sustentabilidade como uma forma geral. E o nome, pouco importa o que dê, né? Pouco importa, eu penso dessa forma. Eu acho que você tem que trabalhar sempre focando esses 3 itens. E é o que você falou, né? Aos poucos a coisa vai engrenando, e o Brasil ele já é referência nisso para muita gente, mundo afora por aí. Porque nós temos, né? O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, pelo menos, e vai alimentar muito mais nos próximos anos, né? Então, essa questão de governança, né, equipe, né, que é a parte social e ambiental, ela só tende a crescer e a melhorar as oportunidades aqui no nosso país. Não, concordo plenamente. E é isso. Eu acho que é isso. E assim, a gente precisa ter essa visão de que nós temos, como a Sete falou, empresas que fazem divulgações e aí, enfim, e não praticam ESG. Por trás tem crimes ambientais gravíssimos que são apagados, né? Eles dão um jeito aí, enfim. Mas eu tenho uma visão assim meio que positiva para o futuro, apesar de muita gente falar que não. Mas eu vi essa questão ambiental mudar no Brasil desde quando eu fui fazer a faculdade, comecei a trabalhar. Então, eu vi essa mudança de olhar, de importância, de que não dá para eu continuar do jeito que estava, porque eu não vou ter futuro, né? Nem a minha empresa, nem meus funcionários, nem meus filhos, minhas gerações, enfim. Então, essa mudança veio. E eu acho que, a partir do momento que as empresas adotarem essa ética, essa transparência, tudo que a gente já comentou aqui na live, e vir exigindo, né, que as outras também tenham, o mercado vai ser seletivo, né? Eu comentei muito sobre isso, e realmente essa geração que é um pouquinho aí abaixo da minha, ela já não compra qualquer material se ela não souber a procedência, se ela não souber como que essa empresa está tratando o meio ambiente. Tanto é que as empresas pouco se importava aqui no Brasil com a avaliação do ciclo de vida. Elas estão contratando demais a avaliação do ciclo de vida para ela saber até onde o produto dela está impactando, né? E a avaliação do ciclo de vida social vai entrar nessa onda aí também, porque eu quero saber, meu produto final está impactando quantas pessoas, né, socialmente, bom e ruim, né? Então, eu acho que isso vai, ao longo do tempo, vai melhorando. Eu concordo com você, concordo plenamente. Essa questão de impactar, né, que você acabou de falar, né, o meu produto impacta quantas pessoas, qual região. O maior exemplo disso, prático, né, é o Edmar, que está assistindo aí essa live, está interagindo com a gente com perguntas, com a empresa dele, a Reversa do Brasil, que faz a gestão de óleo usado encaminhando para o refino para se transformar em biocombustível. Quando ele começou, eram alguns litros. Hoje são carretas e mais carretas que ele dá à destinação. Então, é exatamente isso. É começar aos poucos, né? E a coisa ir num crescente. E nós temos, graças a Deus, aqui no Brasil, uma capacidade de crescimento que nenhum outro país tem. Nem a China tem a capacidade que nós temos de crescimento. O Brasil é o único país que vai conseguir crescer muito. Só que, para isso, nós precisamos de várias coisas, né? Uma sinergia, né, de vários setores, né? Mas é isso, acho que nós já estamos caminhando para o final da live. Eu prometi para o pessoal da Braps que nós não iríamos passar de 1h30, nós estamos com 1h23, e eu acho que nós já estamos aí caminhando, 24 agora, caminhando para o final da live. Eu quero pedir a você, Carol, que faça aí o encerramento, fale a parte final da sua apresentação e depois eu vou encerrar. Fique à vontade. Bom, fazendo um fechamento de tudo que a gente conversou, eu vou voltar na frase inicial. Eu acho que ESG não é modismo, é cultura.
é um estilo de vida, como o engenheiro, acho que é Marcelo, mencionou, e eu acho que ela representa uma mentalidade de negócios, né? Ela não é só a questão de que é uma obrigação ou está na moda, é uma mentalidade de negócio onde você vai trazer a ética, um crescimento empático e regenerativo. A gente não vai ter um crescimento de destruição, perdão. A gente vai ter um crescimento regenerativo e a gente vai ter um crescimento único, né? Com a sinergia, todo mundo junto, trabalhando para o mesmo propósito. E aí a gente tem um futuro melhor, mais sustentável e, claro, a longo prazo, porque nada é uma mágica. E é interessante que com o SG a gente consegue visualizar melhor como atingir as metas do objetivo sustentável. Que apesar de todo mundo achar que a questão, só o ambiental, o social, você vai entrar na diversidade, você vai entrar na equidade, você vai entrar no estilo de vida da população, dos seus funcionários, no estilo de vida da empresa. Então, é realmente assim, você trazer uma visão estratégica de negócios bem melhor para ter um futuro aí sustentável a todos. E, mais uma vez, eu agradeço demais essa oportunidade da gente estar batendo esse papo. Imagina. E olha, eu que agradeço a você, Carol, por esse tempo que você concedeu aí, né, para que a gente pudesse conversar sobre esse tema. É um tema muito importante, é um tema que vai, com certeza, influenciar muita gente. Esse vídeo, como eu te falei, ele vai ficar lá no YouTube, ele vai ficar no Facebook, e com certeza muita gente irá assistir. A importância desse tema, né, de hoje, essa live nossa, é mostrar para o empreendedor que, para ele começar a fazer a coisa certa, basta ele querer, porque não precisa ter um investimento grande para ele poder fazer a coisa certa, né? Ele consegue fazer com recursos pequenos, ele consegue fazer com a realidade dele, seja ela qual for. Ele consegue mudar fazendo um investimento muito pequeno, fazendo um trabalho de formiguinha, porém tem que ser constante. E isso muda a realidade, né? Seja da pessoa, seja da equipe, seja depois do bairro, da cidade, enfim. Isso se transforma numa crescente e que faz uma influência positiva, né? Para quem está ao redor. E é isso. A ideia dessa live era exatamente isso. Era fazer mais ou menos o que eu aprendi há muitos anos atrás com um amigo, um engenheiro hídrico chamado Rocha de Barretos. Ele era um apaixonado por água e ele disse para mim certa vez para que eu nunca deixasse de compartilhar ao menos uma gota, né, do conhecimento para com os outros, para com terceiros, né? E essa live era exatamente isso, é a gente compartilhar com vários terceiros aí, né? Desculpa a redundância, mas é isso, porque esse vídeo vai ficar de eterno, que a gente possa influenciar outras pessoas a fazer a coisa certa e não se preocupar com a questão financeira, porque ele consegue fazer investindo pouco e desde que faça de forma constante. Não é isso? Perfeito, é isso, perfeito. Então é isso aí, Carol, muito obrigado da sua disponibilidade, obrigado de compartilhar com a gente o seu conhecimento, viu? Parabéns pelo currículo, né? Parabéns que você aí está basicamente já sendo doutora, né? Já está finalizando aí, né? E olha lá, o Brechó, o Marcelo lá de Varginha, olha lá, mandando obrigado a vocês, duas feras, grande abraço a Sete, meu amigo. E é um tema realmente muito importante. Brechó, nós vamos fazer uma qualquer hora dessa, viu? Já se prepare que eu vou pedir para você, para as meninas aí da Cisterra participar, hein? Já vai se preparando aí, viu? Eu quero aproveitar aqui o final dessa live, agradecer a toda a equipe da Abraps, da Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, né? Eu gosto sempre de falar que é pela sustentabilidade, mas o nome correto é esse, né? Eu sou coordenador do GT Jurídico há muitos anos, fico honrado de poder ajudar a Abraps em tudo que eu posso, e também quero agradecer a equipe do Mercado Ambiental, né? A equipe da CDP, através da Tatiana
Benalha, que sem ela essa live não teria acontecido. A Abraps, eu quero agradecer na pessoa do Ricardo, Liane e da Fernanda, que também nos ajudaram muito para que isso acontecesse. E o pessoalzinho aqui da equipe da Sete Advocacia, a equipe da CN Engenharia, que é a empresa da Carol, que trabalharam nos bastidores para que isso pudesse acontecer. Então, eu vou finalizando, o Marcelo já falando que já aceita. Belezinha. Marcelo, nós vamos fazer a live, hein? E o Edivar é outro que nós vamos pegar qualquer hora para conversar sobre gestão reversa, viu, Edivar? Já vai preparando aí, pede permissão para a Val, quem manda lá é a Val, viu? O Edivar usa mais ou menos a política minha, né? E nós vamos encerrando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Essa live foi um bate-papo descontraído, porque a Carol é uma amiga que eu tenho há muitos anos e é uma honra estar com ela aqui mais uma vez. Carol, fica com Deus. Amém. Carol, que agora assistindo, fiquem com Deus e muito obrigado por terem compartilhado aí o tempo seus nos assistindo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.